Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre um dos pilares da exegese, né? A gente pode colocar como um dos pilares da exegese para uma boa interpretação bíblica, né? Eu já venho tratado desse assunto aqui em alguns vídeos, mas eu quero estar exatamente isso. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição encontra meu curso de grego e também um bacharel em teologia, né? um curso teológico livre. E peço que se torne membro do canal e vamos a mais esse vídeo. O que seria um dos pilares de uma boa exegese? Bem, história. Na verdade, conhecer o texto bíblico, lidar com o texto bíblico, é lidar com história. E automaticamente todo mundo que lida com o Novo Testamento acaba, num dado momento da sua pesquisa, avançando para âmbitos mais históricos. É claro que se a pessoa já tiver uma tendência à questão histórica, melhor ainda, fica mais fácil, né? Por isso que um historiador sempre está alinhado com a teologia, e a teologia está alinhada com a história, né? Você vai ter uma galera mais ligada à filosofia, mas essas três áreas elas sempre se intercalam muito bem dentro do processo exegético. Fora a questão linguística, estudo de português e por aí vai, né? Então, o que acontece? Mas hoje eu quero enfocar na questão histórica, porque vocês podem ver, né? Eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre o Império Romano, sobre se Roma fez isso, ou por que, por exemplo, o grego é falado no Império Romano e não o latim. Então são detalhes que, se você não se apercebe, passa por cima, né? Que você acaba passando por cima. Por exemplo, de lidar que a cultura do Novo Testamento ali que ocorre, onde ocorrem as histórias dos evangelhos, por exemplo, é uma cultura mais judaica, mas quando você olha, por exemplo, para Corinto, você olha para Romanos, você olha para a carta aos Efésios, por aí vai, você já tem outro tipo de cultura, né? Uma cultura mais helênica, uma cultura mais contextos mais greco chamado greco-romano, né? Roma, questões romanas, Grécia, como o caso de Corinto, né? Uma cultura mais grega, porque Corinto é uma cidade grega, era uma cidade-estado grego, Éfeso influenciado pelos gregos. Então, quando você tem essa noção histórica, fica muito mais fácil de você entender o que está rolando, né? Fica muito mais fácil de você entender o que está rolando. E o que acontece? Eu percebo que algumas pessoas, sério mesmo, algumas pessoas elas não se atinam para essas questões. Cristãos, né, pessoas que falam de Bíblia, elas não se atentam para esses detalhes e aí elas deixam muito passar. Ou, na verdade, cometem equívocos. Porque, por exemplo, os problemas culturais que nós enfrentamos hoje são diferentes dos problemas culturais que eram enfrentados nos dias de Paulo. Algumas coisas a gente ainda consegue manter em alguns cantos do mundo, porque é muito parecido, mas, por exemplo, falar, por exemplo, de congregação nos dias de Paulo, como eu gravei um vídeo falando sobre a construção da igreja, é diferente do conceito que nós temos de igreja hoje. São dois conceitos diferentes. Porque nos dias de Paulo não existia cristianismo. O cristianismo estava nascendo. E nós já nascemos, por exemplo, no caso nosso aqui, já nascemos num contexto cristão. Então a discussão interreligiosa que nós temos é diferente da discussão interreligiosa que Paulo tem. Por exemplo, e isso passa-se despercebido. Para uma pessoa que tem informação, ela para e ela sempre põe isso na mesa antes de tratar questões, né? A visão sobre, como posso colocar, né? A própria visão sobre masculinidade, por exemplo, a visão sobre sexualidade. Você tinha um problema muito sério em Corinto e em Roma com relação à visão sexual dos hebreus, né? Então, por isso que, por exemplo, você já pega Romanos capítulo 1, já é paulada atrás de paulada. Quando você pega
carta aos Coríntios, você tem partes ali que trata exclusivamente da questão da sexualidade, porque você tinha esse problema, né? E são questões que são bem diferentes hoje. Por exemplo, quando a gente pega o Brasil, um país cristão, liberdade, e que a grande maior parte das pessoas são heterossexuais, apesar de que existe uma parcela, por questões culturais, de jovens hoje que já estão seguindo por outro caminho. Mas isso é mais uma questão, uma visão implantada ideologicamente do que algo que seja, né? Mas não quero entrar nesse método. Mas veja que só das pessoas se esquecerem desses pontos, né, dessas divergências culturais, históricas, faz com que elas possam ter uma interpretação errônea da Bíblia, né? Eu não estou dizendo aqui papinho para atualizar a Bíblia não, cara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente ter uma boa compreensão. São questões que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, o que acontece? Por isso que eu venho dizer para vocês aqui que o conhecimento de história é muito relevante para o estudo bíblico. Só que se eu apresentar um livro de história aqui no canal, dá pouca visualização. Dá pouca visualização. E eu fico triste com isso. Por quê? Porque lidar com Bíblia é lidar com história. E os aspectos históricos, a problemática histórica, que vai além de simplesmente narrar um fato, ela contribui muito para o conceito exegético, né? Assim como as discussões linguísticas ajudam muito no processo interpretativo do texto bíblico e influenciam, as discussões históricas também lidam com isso. Então, por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar esses temas aqui no canal, né? Primeiro, por causa da minha formação, né? Sou formado em teologia, mas também tenho a minha formação em história. Então, eu queria seguir por esse caminho. E assim, eu acredito que no meu momento hoje, eu cheguei num ponto de interpretação, de estudo interpretativo, que o grego não responde todas as questões. A crítica textual não responde. Então eu tenho que partir para um ponto além para fechar esse círculo. Como assim? A gente estuda grego, crítica textual, tradução bíblica, a gente estuda contexto histórico, a gente estuda as linguagens por trás, né, do texto, e aí você vai linkando até você fechar um círculo, né? Não é à toa que existe um livro chamado Espiral Hermenêutica. Por que espiral? Porque você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai fazendo a espiral hermenêutica, e aí às vezes você faz o sistema para sair, e às vezes você faz o sistema para entrar. Por isso que é chamado em sistema de espiral. Você vai fazendo essa questão. E passar pelo contexto histórico ele é importante, né? Então, é isso que eu peço para vocês que me acompanham aqui no canal, vocês que são meu público mais fiel, prestem muita atenção nos vídeos que eu vou estar tratando de história também, ou todos os vídeos mesmo, mas nesses vídeos, mesmo que vocês não gostem muito, porque eles são relevantes para a interpretação, porque eles são um pano de fundo por trás do que o Novo Testamento foi transmitido, né? Por exemplo, vou tratar de crítica textual. É impossível tratar de crítica textual desconhecendo a história do Império Bizantino. A origem, a formação, o porquê as cópias gregas são mais... por que Bizâncio é a principal cópia, vem a grande maioria dos manuscritos? Simples, porque lá continuou se falando grego. O Império Romano cai no Ocidente, a Igreja Católica toma a autoridade suprema no Ocidente, e aí utiliza-se o latim como língua religiosa, o grego vai sendo deixado de ser falado, onde os lugares vão conseguindo independência, e o único lugar que continuou falando grego, fora as regiões da Grécia, né, como Corinto e por aí vai, onde a gente conhece como Grécia hoje, foi Bizâncio. Foi Bizâncio. Então assim, veja que para entender uma questão de manuscrito, eu tenho que entender questão histórica. Eu tenho que entender, nossa, por que Alexandria era um ponto de crítica textual, por exemplo? Por que acontece isso? Porque lá já existia a tradição de crítica textual, né? Eles já faziam crítica textual de outros documentos, de outros escritos, né? E aí você tem Alexandria, Jerusalém, Antioquia, né, como sendo centros religiosos muito importantes para o cristianismo. E assim vai. Então,
existem muitos detalhes que só são entendidos à luz do contexto histórico, né? E isso vai ser de muita importância na construção de um trabalho exegético, né? Coisa que eu já devia estar fazendo há muito tempo aqui no canal, mas que eu sempre dou uma jogada de isca para lá, pesco um pouquinho ali e aqui, mas eu não trabalho especificamente o processo exegético no canal aqui. Só que eu vou construindo isso ao longo do tempo. Então, já trabalhei muito sobre grego e crítica textual, vou continuar trabalhando, porque não tem como, são minhas áreas de interesse. Mas em alguns momentos eu vou tratar muito profundamente de história, e não história no sentido de política, isso não, mas no sentido do contexto neotestamentário, por exemplo, e também um pouco do Antigo Testamento, ou coisas relacionadas à Bíblia, mais especificamente, para a gente chegar a um processo interpretativo mais profundo, né? Então é isso. Um abraço a todos, estamos juntos no campo de batalha, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.